Diretoria, nós estamos aqui na balada do Juridiquês, então é o seguinte, hoje vocês vão ver uma entrevista muito maneira. O nome deste rapaz, bota na câmera que eu quero mostrar este rapaz. Este rapaz se chama Evandro Moreira. Este rapaz é advogado, este rapaz é professor de Direito, este rapaz é mestre em Direito Econômico. É, Direito Econômico e Empresarial. Ele é chique. E ele está lançando um canal que eu acho que todo mundo vai adorar, porque a ideia é maravilhosa, se chama Entendi Direito. Isso. Onde ele vai falar o juridiquês para que a gente entenda, né? E vai explicar as coisas todas que hoje a gente discute tanto no Brasil. Então, obrigado. Prazer te receber. Boa sorte. Obrigado tá? a você. É um prazer estar aqui estreando lá a divulgação desse teu canal. Você que é um fera no assunto. E eu tenho muitas dúvidas. Mas eu tenho muitas dúvidas. Ué, trazendo sanduíche e café, a gente fica aqui até de noite. O café, tá? Sanduíche eu não sei se dá, mas o café acho que dá. Paçoca, serve paçoca? Paçoca, vambora. Você já tem um defeito muito grave que descredibiliza toda a sua carreira. É verdade. Porque você é mineiro. Tô. E você não é galo nem cruzeiro. Então, eu posso explicar isso rapidinho, em 30 segundos? Tá, porque realmente não então, o que acontece? É porque eu não pareço ser muito jovem, mas não sou velho já. Então, a gente não tinha a TV... Quantos anos você tem? Eu tenho 49 completados agora, dia 27 de abril. Mas não tinha TV? Eu tenho 44, não, tinha irmão, TV? Tinha TV, mas não tinha TV de Minas. A TV que a gente recebia lá, eu sou da Zona da Mata Mineira, de Muriaé. Muriaé? É, cara. A cidade mais incrível do mundo. Um jogador famoso que nasceu lá. E não, a cidade mais incrível do mundo. Tem 70 mil eleitores que não faz um deputado federal, tem 2. Tem senador, tem 2 deputados estadual. A cidade mais politizada do Brasil. É incrível. Deve ter sido divertidíssimo no passado. É divertidíssimo. A gente fazia muita bagunça lá. Mas, então, a gente não pegava a TV de Minas, a gente pegava a TV do Rio. Então, todo mundo na Zona da Mata, ou é Flamengo, ou é Vasco, ou é Botafogo. Botafogo não, Botafogo tem uns 3 só, né? E muito Fluminense também, entendeu? Tem minha filha Fluminense, então eu torço pro Flamengo pra deixá-la cada vez mais irritada. Eu acho que futebol é isso, é pra gente brincar. Não concordo. Tá bom. Mas eu respeito. Então, fazer o quê? Senão ele me processa. Vamos dizer. Mas, pô, se eu sou de Minas, sou galo, pô. É? Sou cruzeiro, sou de um dos dois. Uai. E que time que é o seu? São Paulo, sou de São Paulo. É? Aí tem aquela pessoa que faz a pergunta, e no Sul, você é que time? Não, então, eu sou São Paulo no Sul também. Então entendeu? tá certo. Eu sou Flamengo lá, aqui. Mas tem as minhas simpatias, né? Tem. Eu gosto do Grêmio, gosto do Galo. Também gosto do Grêmio. Eu gosto. Ceará e Fortaleza ficam meio dividido. Essas coisas acontecem. Mas, Evandro, você vai entrar com esse canal no momento... Não dá pra ser melhor, hein? Então, a intenção é exatamente essa. Porque a quantidade de informação que você tem hoje, e a gente até estava conversando aqui antes em off, o Brasil antigamente era o país do futebol. Uhum. Todo mundo sabia a escalação da seleção brasileira. Hoje não sabe, mas sabe os 11 ministros supremos. Caramba, isso é esquisito. É esquisito. Então a gente sabe os nomes e todo mundo sabe. Não é quem mexe com direito, não. É verdade. Você tá numa roda de conversa ali que os caras... Não, e o que é mais louco é que se você perguntar para um brasileiro normal e consciente, entre um país mais justo e a Copa, nós queremos a Copa, né? Ou seja, a gente devia saber dos 11, né, da seleção. Então, mas... Não do ministro, porque é muito mais prioridade. Então, mas essa prioridade de foco é que não deve ser colocada. Então existem, e é o que a gente vai trazer no canal, é exatamente isso. Quais são as atribuições de um ministro supremo? Quais as atribuições de um juiz, de um desembargador? A publicidade que eles têm. Por que eles aparecerem dessa forma? Darem palestras, tantas palestras. Por que disso? Então você vai entrevistar muita gente. Né? Provavelmente. Eu vou abusar de você hoje. Eu vou aproveitar. Tranquilo. Se prepare que eu vou lhe usar. Delícia. Tá? Que eu vou lhe usar agora. Eu vou perguntar tudo que eu quero saber desse momento juridiquês do Brasil. Jimmy. Que eu não tô entendendo porra nenhuma. Mas eu, sou manjabalão, fico ali olhando, falando, isso aqui é justo. Tem paçoquinha pra caramba. Tá bom. Tá à vontade, que a paçoquinha tá à sua disposição, por favor, né? Você não vai ser fitness. Não. Né? Eu tô comendo paçoquinha 0. Você vê o nível que eu cheguei. Fumando cigarro eletrônico. Paçoquinha 0 é complicado. E aqui embaixo eu tô de pantufa, que ninguém viu, mas enfim. Mas é o seguinte, nós estamos num momento de discussão muito pesada sobre a tal da PL, né? Da censura, dos fake news, etc. Desnecessário. É isso que eu ia te perguntar de início. Na minha cabeça, é a mesma discussão que o futebol. Vamos criar uma lei para coibir a violência no futebol. Querido, vem cá. Já não tem uma lei para a pessoa que comete a violência? Por que eu preciso de uma lei pro futebol? Não é parecido isso? Não, é ridículo. É ridículo. É completamente desnecessário. Existem... O que no Brasil tem demais não é político, não é gente chata,
não é gente polarizada de lado ou outro. O que existe no Brasil é uma quantidade de lei. E no Brasil tem leis que pegam. Olha que coisa ridícula. É a falta de cultura. É a falta do quê? Da organização moral e cívica que a gente tinha lá na escola. Você Chato pra porra. não é chato nada, cara. Você não foi aos Estados Unidos? Foi, muitas vezes. Quantas bandeiras tem nas casas Não, dos eu acho americanos? Então, mas no Brasil você coloca lá. Não, você é do partido. Cara, hoje mesmo eu blá. postei um negócio no meu Instagram de um americano, um entregador do FedEx que viu a bandeira americana, ele desviou pra não encostar. Mas não pode. E o brasileiro, os lixeiros pegando lixo com a bandeira do Brasil, Então, cara, ela não pode encostar no chão. Que isso, cara. Ela, quando vai ao mastro, ela tem que estar iluminada. Se acabou a iluminação, tem que tirá-la de lá. Você tem que ter, são símbolos nacionais. Também acho. Em matéria de símbolo nacional, você tem que ter respeito. Sim. Se você não ama o seu país, você não ama a sua casa. E respondendo e voltando à sua pergunta, dessa situação, dessa criação dessa lei, nós já temos instrumentos, apesar de extremamente retrógrados, e eu vou tentar explicar para você, é a situação de calúnia, injúria e difamação. Uhum. Ponto, acabou. Se eu estou no seu canal e ofendi alguém aqui dentro, o Rica vai ser processado por conta disso? Não! Mas eles podem tirar o meu canal do ar, por exemplo. Então, mas eles não podem. Eles não podem. Mas conseguem. Sim, eles vão ter que fazer o quê? Peraí. Aquilo ali é algo ofensivo a alguém. Eu estou trazendo um risco à coletividade ou estou denegrindo a imagem de alguém. Aquela parte daquela, isso é censura? Não. Eu cometi um crime. Eu fui falar que o Rica, ele é corintiano. Crime grave. Crime grave. Não é grave? Então, se esse crime é grave, eu tenho que... vamos parar com isso daqui, vamos editar isso, essa parte é ofensiva. Então você vai responder por isso. Respondo. Você não, eu, né? Eu, Evandro. Eu sou entrevistador. Sou entrevistador. No dia que eu começar a responder por isso, ficou longe. Acabou. Mas isso é que é o perigo desta lei. É isso que o perigo dessa lei. E ela é necessária? Não. Existe uma lei de proteção de dados, LGPD, ela já traz coisa pra caramba desnecessário. Uma quantidade de verbos dentro dessa lei que é absurdo. Então é melhor. Para que fazer uma outra lei? Qual a lei no Brasil que pega? É aquela que mexe no bolso do cara. Uhum. É a lei do quê? Pô, eu posso passar. Nós estamos no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Se você pegar a Avenida das Américas de ponta a ponta a 100 km por hora, o que vai acontecer? Você está falido. Porque você vai tomar 50 multas. Então, essa funciona. A lei seca, louvável, linda, maravilhosa. Ela funciona. Por quê? Porque é 3 mil conto pro cara. É a única coisa que funciona na Barra do Rio de Janeiro. Mas não é a única coisa que pode funcionar. O que tem que funcionar é o respeito ao cara. É o respeito às outras leis. Mas por quê? Desconheço a lei. Ninguém pode dizer que desconhece a lei. Mas a quantidade de lei que tem no Brasil é absurda. É absurda. E outra, vamos falar e brincar agora só de uma coisa que é extremamente retrógrada. No direito é uma crítica bastante ferrenha. Nós temos um Código Penal onde estão lá descritos todos os crimes que uma pessoa pode cometer. Tem uma outra lei ali, outra aqui, outro apêndice aqui, outro ali. Quer um pãozinho de queijo? Pãozinho de queijo não, obrigado. Mineiro, por favor. Você é mineiro, vai recusar pão de queijo. Não pode recusar pão de queijo. O cara é mineiro, não é galo nem cruzeiro e não vai recusar um pão de queijo. Putz, você não é mineiro cara. porra nenhuma, eu tô de dieta. Caramba, cara. Então, depois eu vou contar uma piada pra você de mineiro e de... Que isso, Nossa cara. senhora. Maurício, eu vou te falar, hein? Caramba. Então, pra mim nunca teve nada disso aqui, tá? Putz, Nunca me deram um Maurício é meu irmão. Maurício é meu irmão. Mas, falando de boca cheia, é feio. Então, o que a gente estava falando? É o Código Penal. Então, existe uma regra em direito que fala que não existe crime que lei não venha determiná-lo. Show do milhão. Essa é a regra. Então, se eu faço alguma coisa que não está em lei, o que é? Não é crime. Tem algumas outras leis esparsas ali que tem um crimezinho ali, outro crimezinho ali. Ok, mas é o Código Penal. Este leva para cadeia. Ele é de 1940. Nós estamos em 2023. Putz, mas eu não entendo o que é 1940, porque eu não vivi lá. E será que é uma coisa tão longínqua assim? Vamos imaginar o seguinte. Como é que funciona uma lei? Uma lei tem que ter alguém com uma ideia boa, que são deputados. O Evandro não faz lei, o Rica não faz lei. O nosso produtor aqui não faz lei. É deputado com ideia boa. Então, já começa a complicar. Mas tudo bem. Vamos lá que tenha um iluminado lá dentro, né? Que seja tocado por um dedo divino. Cara, vou fazer uma lei maneira. Eu vou fazer uma lei top. Uma coisa que existe interesse da população e que vai ajudá-lo. Esse cara, para ele ser deputado federal,
Vamos colocar em média que o cara tenha 50 anos, com exceção daquele mineiro lá. Aquele menino lá Tirando o Nicolas e o Kim Kataguiri. Isso, o resto tem tudo acima de 50 anos. Então a gente vai falar que essa pessoa, se o código foi promulgado em 1940, ele nasceu em 1890. 1890 era o primeiro ano da República. O pai dele nasceu e viveu no Brasil Império. Esse pai dele é que formou esse cara. Ele que deu educação para esse cara. Então, como é que um cara que vem do Império faz uma lei e que ela está vigindo até hoje? A maior parte delas não deve fazer sentido. Mas... Não faz sentido. Antes o cara ficar recluso, preso, detido por 2 anos, 3 anos, era um absurdo tremendo. Hoje, não. O crime do Brasil compensa. E se eu te falar é uma coisa absurdamente grave, que eu vou falar, mas a lei brasileira deixa o cara matar uma vez. Ele deixa o cara roubar uma vez. Para mineiro tem café, tem pão de queijo. Não, adoçante, açúcar. Que é creme, o Maurício falou que traz. Tá, creme de leite também? Creme, cafuné? Não, cafuné não. Cafuné só Não, depois. porque o Maurício tá... Não. Só depois. Você tá solteiro, mano? Eu solteiro. Não, porque o Maurício tá aí. Tá? O Maurício tá aí, ó. Hã? Não, Paraty não. Paraty não. Mas gosto da Suíça. Suíça é maneiro. Mas o que a gente tá falando é, a gente pega, então, uma cabeça extremamente, não aquela retrógrada. Aquela época era atual. E no Brasil hoje, pode se matar uma vez. Porque o réu primário com bons antecedentes, que ele tem emprego, pode matar. Uma vez. Depois já não é réu primário. O cara pode roubar uma vez. Se ele for processado, julgado, condenado, depois disso, ele vai ser. Ele não vai ser mais primário. Ele perde a primariedade dele. Você que está frequentando mais os Estados Unidos, eu ouvi, numa das suas entrevistas, você perguntando a um juiz de direito, né, sobre aplicabilidade de lei. Pô, nos Estados Unidos o cara fala, só comete o crime uma vez. Não pode errar. Então, mas em determinados estados tem a lei dos 3 crimes. O terceiro crime o cara vai para perpétua. Então se ele roubou uma caneca, um copo, e depois ele matou um cara, é perpétua, irmão. Aqui no Brasil, E se ele roubar 3 canecas? Vai preso do mesmo jeito e vai para perpétua. Caraca. Não 3 de uma vez só, que é um crime só. Não, mas você roubou 3 vezes. Segundo o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, pô, o cara tá no direito dele de roubar um celular, um relógio. País desigual. Presidente da onde? O ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, deu uma entrevista falando isso. Foi ele que falou? Uhum. Não, foi outro. Foi o presidente do Brasil. Atual. Ah, não, mas esse aí a gente não espera, né? Ah, não. Então tá. Você espera alguma coisa? Eu? Não, eu não esperava que o processo dele tivesse acabado da forma que acabou. Não? Não. Não pode. Mas você tinha dúvida? Se eu tinha dúvida... Olha só, Rica. A gente, quanto operador de direito, enquanto a gente dá aula, enquanto a gente discute direito, a gente imagina que a coisa seja séria. A gente chega em determinado momento que vê um processo. O Brasil tem instância demais da conta. Porra. E é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Então a gente... Eu vi uma pergunta muito bacana que você fez também ao juiz sobre juiz natural. Juiz competente. Juiz incompetente. Pô, o juiz incompetente é calúnia? É difamação? Não, não. É um chamamento que se dá ao juiz que não pode julgar aquela causa. Por exemplo, o Evandro faz um concurso e torna juiz. E vai lá e chega um processo do Rica Perrone para ser julgado na minha vara. Somos amigos, saímos juntos, tomamos cerveja, vou passear no seu helicóptero, vou andar de lancha na sua lancha. Eu tenho isso, gente? Não sei, cara. Não sei. Onde é que tá isso? Gente? Então, não sei. Então, a gente vai lá, a gente tem um convívio legal, frequentamos as nossas casas e tal, temos amigos em comum, estamos sempre juntos. Aí não dá pra você me julgar. Então, mas se o cara não falar nada, ele julga. Tem muito isso? Tem. Aí o que acontece? O que ele tem que fazer? Por ofício. E o que é de ofício? É inerente ao trabalho dele. Ele tem que se julgar de ofício o seguinte: me julgo incompetente para julgar a causa de Rica Perrone, por quê? Porque existe interesse. Por quê? Porque eu sou amigo dele. Se eu sou amigo dele, eu não vou julgar a causa dele. Isso é um juiz incompetente. E outra coisa, por exemplo, o seu domicílio é Rio de Janeiro.
tem um processo contra você lá no Amapá, que você pode ter caluniado um índio que mora 2 dias de barco. Caramba, hoje a gente tem uma dimensão de Brasil enorme e a gente tem uma possibilidade hoje de atingir esse lugar que antes era inatingível. O cara tá lá com o celularzinho lá no meio da Amazônia, o cara tá te assistindo. Uhum. O cara tá no Rio Grande do Sul e tá te assistindo. Então o que acontece? Vou me sentir ofendido, ele vai lá e te processa lá. O que você tem que fazer? Tem que ir até lá. Você tem que pegar uma Kombi, ir lá para pegar o barco, para ficar mais 2 dias. Não. É foro do domicílio do réu. Ele vai ter que te processar aqui no Rio. Ele pode entrar lá, mas você vai ser ouvido aqui. Aonde é o foro competente para julgar coisas que você cometeu? É o foro da sua residência. Aonde você tem domicílio. Por isso lá, na hora que te pedem lá, qual residente domiciliado? É onde você fixa a residência. Então você está me dizendo que a anulação do caso do Lula tem motivo. Se ela tem motivo, ela não tem motivo. Ela Mas ele não era de Curitiba. Então, ótima pergunta. Ótima pergunta. O que acontece? Essa incompetência de foro, ela é uma preliminar de um processo. Então ela tem prazo, ela é preclusiva. E o que é preclusivo? Depois de passado determinado prazo, eu perco. Então, está sendo processado em Curitiba. Peraí, sou advogado dele. Não sou. Mas, hipoteticamente, seria. Opa, peraí. Domicílio desse senhor, onde é que é? São Bernardo do Campo. Aonde devia o processo ir ser remetido? São Bernardo do Campo. Justiça Federal de São Bernardo do Campo. Aonde o processo ia desenrolar. Evandro, mas tem 150 pessoas envolvidas naquele processo. Ok, mas tudo que julgar e for competente daquela pessoa, sob a responsabilidade dele, vai ser julgado em São Bernardo do Campo. Isso se faz quando? No primeiro momento, aonde ele toma ciência, por uma notificação, intimação, que ele receba. Recebi intimação. Opa, estou sendo processado em Curitiba. Doutor, por favor, puxa para cá. Ele vai lá. Doutor juiz aí da 13ª Vara de Curitiba, o senhor é incompetente a julgar meu processo. Ele não vai ficar ofendido, não. E essa palavra incompetente, porque hoje se gastam muitas das palavras em coisas besteiras. Absolutamente não. Sou incompetente, sim. Beleza, remete. O processo vai direto para São Bernardo do Campo. E ele vai ser julgado lá. Então, melhor, passou-se então décadas, vamos colocar assim, e esse processo chega à instância superior que não deveria tratar desse assunto. Por quê? O STF ele deve julgar, está lá prerrogativas, o que o STF vai fazer? A gente vai explicar lá no canal. É competência dele fazer isso? Não. A ação de incompetência de foro poderia ser colocada no STF? Não. Um juiz, um ministro do STF deveria julgar isso? Não. Por que julgou? Entraram lá com habeas corpus. E o que é o habeas corpus? É uma ação, objetivamente, para tirar a pessoa da cadeia. É um novo processo. É um novo processo. Fora do processo, qualquer pessoa pode entrar. Sou amigo, gosto da pessoa, gosto da causa, acho legal, acho aquela pessoa legal. E, eu não quero que ela seja injustiçada, vou entrar. Ok. Mas eu não tenho procuração dela, wherever. Não tem problema nenhum. Eu vou lá e entro com essa ação. Habeas corpus. Só que a ação de habeas corpus, ela só vai julgar o quê? A liberdade ou não dessa pessoa. Um juiz não pode julgar ultra petita. De novo, o que é isso? Mais do que a pessoa pede. Tá. De novo, a gente vai puxar lá o Nicolas, né? Nós citamos aqui. O Nicolas Ferreira foi condenado a pagar, acho que R$80 mil a uma deputada trans, que era vereadora trans em Belo Horizonte. E ela entrou com um processo pedindo R$40 mil. Ele foi condenado a R$80 mil. Como? Como? Não pode. E é isso que você vai recorrer. Então, além de você ser julgado o mérito da coisa, agora você vai julgar o quê? O que um juiz não poderia ter feito. Isso é causa de anulação? Sim. Tirou nota 10. Agora, uma situação de preliminar, onde o advogado perde o direito de desaforar. O que é desaforar? Tirar daquela comarca, tirar daquele foro o julgamento daquela ação para um outro lugar. Ele perdeu o prazo? Perdeu.
Não vou como é parafrasear. que eles fizeram essa manobra legal, então, para conseguir anular o A processo do manobra é Lula? ilegal. A manobra foi ilegal. Em cima do habeas corpus, ou melhor, julgar outra petita, porque o habeas corpus só pode julgar o quê? A liberdade ou não da pessoa. Eles foram lá e falaram, opa, peraí. Tem aqui uma possibilidade de nulidade. E anulação e nulo, anulado e nulo, são dois efeitos completamente diferentes. Deveria ter sido feito, então, declarado nulo. Nulo de pleno direito. Retorna ao status quo ante. O que é? Retornar ao status anterior. O cara começa a ser processado de novo, do zero. Não. Anularam. Ou melhor, todas as provas que estavam no processo, elas continuam válidas. Só a condenação que foi tirada. Por quê? Porque não foi na vara competente. Jesus. Então, o Lula não tinha que ser julgado de novo? Não, ele não tinha que ser julgado de novo. O processo deveria ter continuado. Não, tudo bem, mas partindo do princípio que eles fizeram lá, vamos supor que tem que ser julgado de novo. Mas ele prescreveu, e aí não é mais julgado, é isso? Então, não. A prescrição é aquele instituto que a gente vai voltar de novo a 1940 do Código Penal e o Código de Processo Penal. A gente traz uma ideia muito errônea. O que deve no Brasil não é fazer lei de fake news, lei de não sei o quê, de CPI de lojas americanas, de nada de MST. Pra quê? Muda o Código Penal. Por exemplo, externo aqui o sentimento de injustiça e vamos conceituar a justiça. Uma pessoa, para mim, totalmente capaz, que usa uma arma e tem 17 anos. Ele vai lá... Desculpa. Ele vai lá e assassina um cara por conta de um telefone celular. Que alguém falou que pode roubar para tomar uma cerveja. Punk, cara. Esse cara está em idade produtiva, é um cara produtivo, é um empresário, é um advogado, é um médico, é um dentista, é um trabalhador em TI, whatever que esse cara seja. Esse cara vai lá e morre. Esse cara tem 40 anos. Quanto mais produtivo ele seria? Mais 30 anos? Tranquilamente. Então, melhor, esse cara deixa de produzir para o país dele em impostos, em cargos, em tudo, mais 30 anos. Ele deixa de gerar dinheiro para o próprio Estado. O Estado é o nosso maior sócio. Tudo que você faz e produz, o Estado pega um pedaço dele. Tudo. Top de linha. Um belo pedaço. Um belo pedaço. Belo pedaço. E o produto que a gente compra é muito ruim. Muito. Muito ruim. Mas a gente não vai discutir essa não situação. Tem outra opção de compra, né? Você está obrigado a comprar. Então, se você quiser comprar outra coisa, vai para outro lugar. Né? Não tem jeito. Vai para Cuba, vai para Nicarágua, Venezuela tá ali também. Venezuela tá pertinho, né? Mais barato, né? Para chegar para a Venezuela é mais barato, né? Dá até para ir de Kombi, né? E o que acontece? A gente tem uma situação muito grave da gente imaginar que o país ele entra numa rota de colisão com ele mesmo. Por quê? Porque as leis são antigas e retrógradas. Não vamos fazer mais lei. Pega o Código Penal e revisa. Pega o Código Penal e revisa. Ah, injúria tá pouco? Vamos aumentar a pena. Para quê? Para desestimular o cara a fazer. Esse cara de 17 anos que mata um cara de 40, quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Quanto tempo ele deveria ficar na cadeia? Aí, lamentavelmente, você vê no canal de televisão a viúva dele, a filha dele, a mãe dele, o pai dele, em frente ao IML, uma exposição tenebrosa para vender jornal. E o cara tá lá. E aí, o que o senhor quer? Ah, eu quero justiça. Mentira, ele quer vingança. Ele não quer justiça. A justiça ele não vai ter. E por que ele não vai ter? Porque o nosso meio de punição é falho, é fraco, é ineficiente. E qual a sugestão? Revisar o Código Penal. Mas nesse caso, por exemplo, desse cara que matou o pai de família aí. Revisar o Código Penal. Ele não era capaz de estar com a arma? Ah, só porque ele tem 17 anos ou 18 anos incompletos? Não. Ele não pegou numa arma e falou, putz, eu vou ali ganhar o celular do cara. E se ele reagir, eu vou dar um tiro nele. Ele não teve consciência disso? Ah, não, a culpa é do Estado que não deu condições para ele ter um celular legal. Não. Porra nenhuma. Não. Não sejamos canalhas em falar uma coisa dessa. É coisa de filha da puta. Não, isso é lamentável. 99% das pessoas que não têm condição não roubam. Não Ninguém rouba, cara. Rouba que o cara tem alguma índole ruim, é mau caráter. Ah, o mau caráter por quê? Ah, porque a mãe, o pai foi abusando. Caramba, a gente não tá discutindo isso. A gente tá discutindo o cara que o filho tá com fome, ele passa correndo no mercadinho, rouba uma lata de leite
de um cara que pega uma arma e dá um tiro no... É completamente diferente. Putz, você sabe quanto é que custa uma arma? Completamente diferente. Uma pistola custa 7 mil conto. E ainda tem que comprar de bandido. Tem que comprar. comprar. Não pode comprar na... Você não pode comprar no Mercado Livre. No Mercado Livre você não pode comprar uma pistola, mas custa 7 pau uma pistola. Ah, um fuzil custa 80 mil reais. E o cara vai assaltar. Aí, porra, olha a lógica irreal que existe no Brasil e vê que tem alguma coisa errada. O cara sabe que ele não vai ser punido. O cara pega um fuzil de 80 mil reais pra roubar um telefone que ele vai vender por 200 prata. 200 reais. É o pior negócio do mundo. Porque ele investiu 80 mil num equipamento para ele poder trabalhar, ilicitamente, lógico, cometer um roubo, e ele tem a certeza da impunidade. Bom, mas também se bandido fosse inteligente, não era bandido. Não, se o crime fosse organizado, nós estávamos ferrados. O crime organizado é completamente desorganizado. Se ele se organizasse, nós estávamos mortos. Estava morto. Estava morto. Rio de Janeiro só tem uma rua. Cercou de um lado, cercou do outro, meu amigo. Vira um barata-voa aqui que todo mundo se ferra. Mas a situação é o que é? Vamos mudar a forma de cumprimento de pena. Progressão de regime. Uau! Cadeia ressocializa? Não. Cadeia tem que chegar e falar, aqui é ruim. Se você fizer porcaria, você vai vir pra cá e não vai sair. Ah, Evandro, você é a favor da pena de morte? Não, isso é muito forte. Eu sou. Mas isso é muito forte. Dependendo a pena de do morte caso, é muito forte. Mas você não precisa de fazer isso. E existe lei brasileira que fala que existe pena de morte no Brasil. Como assim? Como assim? Olha só que legal. É isso que tem que ter de direito. Se tiver lá uma provinha lá, existe pena de morte no Brasil? Alguma lei que fala sobre pena de morte? Sim. Qual? Código Penal Militar. Ah, mas é em situação de guerra. Ok, mas existe. Existe uma lei. Que seria o que? O cara traía o exército? Então, são algumas situações dentro do Código de Processo Penal Militar e dentro do Código Penal Militar que essa pessoa pode ser condenada à morte. Inclusive, no próprio campo de batalha, sumariamente. Entendeu? Ah, não é só insubordinação. Vai ali e faz isso. Não. O cara vai lá e vai contra a pátria, vai contra o Estado. Ele pode ser sumariamente julgado, condenado, processado e executado imediatamente. Então, existe. Então, o dispositivo existe? Existe. Se os caras que acham que aborto é uma coisa legal souberem disso, os caras vão sair gritando. Apesar, depois que virem o seu canal e saber que existe, vai querer derrubar o Código Penal Militar. Vai querer. Desculpa, pessoal do Código Penal Militar, se eu causei algum transtorno. Então. Todos os militares agora vão contra você. Mas não deixo não, que eu tenho bons amigos lá. Mas o militar não vai contra mim, não, cara. Eu gosto de... Eu também gosto deles. Eu gosto de polícia, eu gosto de exército. Eu não tenho essas coisas, não. Eu sou jornalista, mas não sou desses caras que tem pavorzinho de exército. Eu tenho pavor de bandido, não tenho pavor de exército, não. Então, não. Eu fui militar. Só nesse país aqui, as pessoas, a imprensa principalmente, eles conseguem morrer de medo de exército e de polícia. Então, e bandido? Não, bandido a gente não liga. Então, caralho, mas são loucos. É inversão de valores. Mas por quê? Porque não tem punição, cara. Isso é uma loucura. Né? Eu vejo um soldado e me sinto protegido. Seguro, e não ameaçado. Ele Não. se sente ameaçado. Eu falo, você é ameaçado com o quê, gente? O que ele fez pra você? Então, é inversão de valores, Rica. Sabe por quê? Porque a gente não tem uma coisa muito séria que a gente deveria ter, que é instrução. Não interessa aos políticos que o povo seja instruído. Não. E isso remonta ao quê? A 10 mil anos atrás. Quando eu coloco um número desse absurdo, a gente vai puxar aí 4 mil, 5 mil anos atrás, mas a dominação dos povos era o que é? O cara entrava, para ele acabar com a cultura do cara, que a primeira coisa que ele fazia? Ele queimava a biblioteca do cara. Para quê? Para que aquela cultura não se propagasse e a dele começasse a vigorar. Então é imposição por isso. E de alguma maneira, censurar a internet é queimar a biblioteca. A gente está revivendo 4, 5 mil anos atrás. Lamentavelmente. E hoje a gente vê determinadas coisas e posições que pessoas têm, inclusive, mudando um pouco de assunto, mas sempre dentro do assunto do direito, a gente vai falar sobre direito internacional de conflitos armados e direito humanitário. Nome bonito, comprido, longo. O que é isso? É o direito da guerra. Direito internacional em conflitos armados e direito humanitário. Quem estuda isso? Ninguém. Existe essa lei no Brasil? Não, existe. Existe um conjunto, um regramento disso, inclusive internacional, que fala sobre direito internacional de conflitos armados. E o Brasil é signatário de muitas dessas leis. Regulamentar a guerra, é mais ou menos isso. Não, a guerra é regulamentada desde que o mundo é mundo.
A guerra não é uma coisa assim, barbárie, absurda. Não. Tem regras. Tem regra. Ninguém chega assim, pô, vou invadir o Paraguai, não sei pra quê, mas vou invadir o Paraguai hoje, pra quê? Pra pegar o Ronaldinho Gaúcho de volta, que nós estamos precisando de um 10 da seleção. É. Porra, cara. Não, mas mora aqui do lado, porra. Eu sei, agora sim. Ele mora aqui do lado. Então. Mas, caramba, vou Imagina invadir. que loucura, né? Eu vou invadir um país, eu vou jogar uma bomba, eu vou matar Mas uma não é porrada de assim, gente Rica. dentro da regra. Mas dentro da regra. Isso é um absurdo, cara. Não é absurdo. Não é absurdo. Mas não é absurdo. Tudo tem que ter regra. É, mas a regra é o ápice. A guerra é o ápice da falta de regra. Não. Não é. É o momento em que nada de bom senso e de regulamentar funcionou. Aí Não. você vai pra porrada. Não, mas não é a porrada. A guerra não é a porrada, por Porque assim, simplesmente. numa briga, uma porradaria, Sim. eu e você estamos na mão aqui. Nós temos um código de ética velado, não escrito. Mas aí. Não vou te chutar no chão. Pausa. Velado. Pausa. Você foi no cerne da questão. Existe uma coisa base do direito. Direito consuetudinário. What the fuck is that? Era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta, não era? Então, é porque eu li o roteiro aqui, tá no chão. Então, o que é isso? O direito consuetudinário é o direito dos costumes. Então, todo o direito ele foi regrado no costume. O que costumeiramente era legal, pode fazer. O que não parece legal, a gente vai proibir. É assim que começa. Não é antever um problema. Seria ótimo se a gente conseguisse antever um problema. Mas não é isso. É o que é? Existe um problema? Peraí. Então, a gente vai sair na porrada, eu e você. Mas, porra, não é legal chutar o cara no chão. Onde é que tá escrito isso? Eu vou bater nele até ele desmaiar. Não, eu não vou deixar ele desmaiar. Vou bater, mas só vou bater para ele correr de mim. Onde é que tá escrito isso? Por que o ser humano não vai na garganta do outro e tenta esganá-lo? Tenta só dar um murro? Para quê? Para tentar desvencilhar. Porque dentro dele, por mais animais que somos, porque a gente não é animal racional, a gente é animal emocional. Quando alguém fala, somos animais racionais. Não, somos animais emocionais. Somos emocionais, não somos racionais nada. Se agíssemos sob a razão, muita coisa não estaria aí. Claro. Somos emocionais, agimos por emoção. Então, por emoção, a gente vai lá e age de uma forma extremamente desagradável. Todo mundo se casa. Né? Racional, não, eu sou solteiro. Nossa, a mãe da minha filha deve estar revoltada comigo agora se ela escutar isso. Mas eu não me casei, né? Nem na delegacia. Amigo, eu tô na 04, eu já deixei 3 revoltados com essa porra. Então tá bom. Mas nem posso falar, ela vai ficar com mais raiva ainda, né? Teve um dia que a gente foi lá, tava inscrevendo minha filha alguma coisa e tal, não sei o quê. Ela chegou, o nome do senhor? Eu falei, Evandro e tal. Aí Estado Civil solteira lá. Eu falei, mas eu não posso mentir. Costume-se. Eu não posso mentir, né? Então, ou melhor, a mentira é uma coisa que leva ao que é? Ao cara a ser sem vergonha. E se ele for sem vergonha, ele acostuma a fazer a coisa errada. Se ele costuma fazer a coisa errada, o pequeno crime vira grande crime sem necessariamente o cara sentir. Você acredita nisso? Se eu acredito? Eu acredito. Que a pessoa vai, como uma droga, você vai normatiza. Uma porta menor e vai aumentando. Lógico, normatiza. A pessoa que... Pelo fato do Brasil ser tolerante a pequenos crimes, o brasileiro permite que chegue aos extremos. Mas a gente vive os extremos dos extremos dos extremos. É muito normatizou. O cara vê uma pessoa atropelada na rua, ele para. Ele não quer prestar socorro. Ele quer tirar hoje uma foto, fazer um vídeo, botar um Reels pra ver o quê? O sangue do cara. Que isso, bicho? Que isso? Não é isso? Para o carro, desce, vê se tá precisando de socorro. Isso é ser emocional. Isso é ser racional. Não, o cara hoje quer ver o sangue da pessoa. Que isso? Eu gosto de luta de UFC, gosto pra caramba, assisto, adoro. Mas é eles que subiram lá. Eles subiram, são bem pagos pra caramba. Existe a favor deles uma situação. Qualquer um, por exemplo, nós dois vamos sair no tapa aqui, né? Eu vou te dar umas porradas, você vai me dar umas porradas, depois eu vou chegar aqui, vou na delegacia aqui da Barra, vou lá e falo, pô, o Rica me bateu, eu quero processar ele e tal. Beleza, o Rica não está imune de ser processado por conta da lesão corporal que eu sofri. Agora, os dois lá, não. É extinta a punibilidade deles. O que é isso? A eles não pode ser imputado nenhum tipo de crime de lesão corporal, por quê? O próprio ofício dá a eles essa liberdade. Da mesma sorte o médico. Já fez algum tipo de cirurgia? Já. O médico foi lá e passou uma faca na sua barriga. Se eu tivesse passado uma faca na sua barriga, você iria me processar. Você processou o médico?
Não. Por quê? É inerente da profissão dele, então tem a extinção de punibilidade, é extinta a punibilidade dele, porque exercício dele a te fazer um ferimento com faca, não com faca, né? Para a pessoa não levar ao pé da letra, né? Ele vai lá com todo equipamento e tal, papapá, e ele vai fazer a cirurgia em você, ele abre você, ele pega um órgão, se eu pegasse um órgão dentro de você, você estava processado e tal. Será que eu seria condenado a muita pena? Lamentavelmente no Brasil, não. Então, as nossas leis, a gente precisa de ter mais lei? Não. A quantidade que a gente tem... primeira já tá bom, né? Cara, a Constituição nossa, ela é velha, ultrapassada, ela é moderna. Para 1988, ela é moderna. Ela tem coisa demais, ela é extensa demais, ela é a Constituição dos direitos. Mas qual é a possibilidade prática disso ser revisto hoje? Então, eu trabalhei no escritório de advocacia, onde existia uma das pessoas mais cultas em matéria de direito penal. O cara era um monstro, entendeu? Já falecido. Que Deus o tenha em bom lugar, faz aniversário junto comigo, dia 27 de abril. E ele era um dos notáveis que estava colocado a fazer a revisão do Código Penal. A revisão do Código Penal já existe. Ela estava no Congresso. Por que ela não foi julgada? Eles devem estar votando a capivara. A capivara do rapazinho lá. Putz. Prioridade, né, Congresso? Porra. Então, mas mudar o Código Penal não é. Claro que não. Fazer a lei das fake news não é. Caramba! Então, melhor, o Brasil, hoje ele é país do futebol? Desculpa, Rica, não é. O Brasil hoje é o país do direito? Sim, é o país do direito. Mas assim como no futebol, ninguém entende nada de direito. Mas no futebol alguém entende? Porra nenhuma também, por isso que eu falei que é assim como no futebol. Todo mundo gosta, mas ninguém... Todo mundo gosta, todo mundo discute, mas ninguém entende. É lamentável. Mas então, isso é que a gente quer tentar trazer, entendeu, à luz. A gente quer trazer junto com o canal, trazer de uma forma bem palatável, bem tranquila, bem descontraída, das dúvidas que a pessoa tem. Pô, Evandro, mas você falou lá no Rica lá do direito da guerra. Pô, guerra então quer dizer que tem uma formalidade? Tem uma declaração de guerra. O cara manda um documento. Chega lá e fala assim, ó, presidente. Declaro aberto a guerra. Não, se você não fizer isso, isso e isso, eu vou entrar em guerra. A partir de tal dia, assim, assim. E tem parada técnica para hidratação igual no futebol. 45 do primeiro tempo os caras não param, vai pro vestiário, toma uma aguinha e tal, não sei o quê. Na guerra também tem isso. Mentira. Tem, ué. Tá na lei da guerra. Você tem, depois de um tempo, você tem que parar por uns dias, é isso? Você para. E outra coisa. Tô com muito ferido aqui. Se comunicam, velho. Não é... Porra, eu vou lá e não quero falar mais com você, eu tô guerreando com você, a gente não tem conversa. Tem conversa. Opa, peraí. Eu tô com um monte de prisioneiro seu aqui. Quantos mil tem aí? Tem tanto. Vamos fazer uma troca? Vamos. Então a gente vai fazer tal dia, tal hora, num armistício. Não, isso eu imagino, mas isso é regulamentado? É regulamentado. É regulamentado. Existem determinados tipos de arma que não pode ser usado. Como é que regulamenta uma coisa tão internacional? Porque a guerra normalmente é entre países, né? Então... Sim, mas existe um tribunal internacional penal. Que tem a lei lá da guerra. Exatamente. E alguns países são signatários ou não. Existe uma bomba chamada bomba fragmentária. Está lá no direito internacional, conflitos armados e direito humanitário. Essa bomba, na hora que ela sai do avião, sai de onde ela foi lançada, ela se abre e vira um monte de microbombas. Então, melhor, o poder devastador dela é muito maior do que a finalidade dela. Por exemplo, eu quero destruir o Evandro. A partir de hoje, eu acho que muita gente vai querer me destruir. Imagina. Então, o que acontece? Você tem um telefone hoje com GPS. A precisão é de 5 metros. Então, o Brasil hoje tem tecnologia para acertar o Evandro com dano colateral mínimo? Tem. E os Estados Unidos não tem? Tem. E a Rússia não tem? Lógico que tem. Lógico que tem. Te acerta com precisão cirúrgica. Pois bem, essa arma, então, essa arma fragmentária, todo mundo chegou e falou, não, ela causa muito dano colateral, mata muita gente. E quais são os objetivos de tomar conta de um país? Eu vou pegar o quê? Lugares estratégicos. Um paiol de munição, aonde é feita a munição, onde é que é construído os aviões, onde é que é construído os mísseis, os quartéis militares, onde eu vou destruir. Por exemplo, se Niterói fosse uma ilha e só tivesse acesso pela ponte Rio-Niterói, se ela não tivesse mais, ela fosse uma ilha e tivesse a ponte de Niterói. A ponte de Niterói poderia ser destruída para eu tentar dominar o pessoal de Niterói, São Gonçalo e adjacências? Não. Era nela mesmo que eu ia. Então, mas tá errado.
No direito internacional de conflitos armados, não pode. Eu não posso destruir e deixar as pessoas numa situação de barata voa. Eu tenho que dar oportunidade a elas para que elas possam fugir. Mentira que tem. Tem, cara. E outra coisa, tem lá, você já deve ter visto em 252.400 filmes, que tem lá um avião com uma cruz vermelha. Uhum. O avião lá, o helicóptero lá, pintado de branco com a cruz vermelha. Em determinados lugares, o crescente vermelho, que é aquela meia-luazinha com uma estrelazinha, né? Que é no mundo árabe, que não é a cruz vermelha, é o crescente vermelho. Aqueles lugares e os telhados daqueles lugares são pintados, por quê? Porque aquele lugar é um hospital militar, onde são tratadas as pessoas que estão ali sofrendo causas da guerra. Aquele lugar não pode ser atingido. Seria muito fácil, por exemplo, você matar uma pessoa, se alguém quisesse invadir o lugar. Qual o primeiro lugar para ele matar todo mundo? No hospital. Não, cara. A gente vai aonde se guarda a água que é abastecida a cidade inteira. Ah, tá, num lugar. Sim. Eu vou lá e vou contaminar aquela água. Todo mundo morre. Todo mundo morre. Isso pode fazer? Não. A guerra é desumana? Lógico que é. O Evandro é defensor de guerra? Não. Mas na guerra... Você tá explicando quais são Eu tô as explicando. regras. A guerra tem lei, pô. Não adianta alguém chegar na televisão, não, porque o Putin, ele é um... Não. Ele tá jogando o jogo dele. Ele foi lá e declarou por que ele declarou a guerra. Ninguém pegou o documento e leu. Pega o documento que ele mandou lá pro presidente da Ucrânia. Ah, você está tentando se aliar com o Ocidente. A língua nossa é russa, vai ser trocada pelo inglês. Ah, você está colocando em julgo a nossa igreja ortodoxa grega. A capital da grande Rússia, do Império Russo, era Kiev. Então a primeira capital do Império Russo era Kiev. Então, melhor, Kiev é uma cidade que interessa a Rússia como um todo. Então, se ela vai para o Ocidente, então melhor, ele colocou isso como justificativa. Se isso é louvável ou não, É outro papo. é outro papo. Agora, que ele justificou. Não é assim, putz, acordei hoje com raiva da Ucrânia, vou jogar bomba lá. Fazer a guerra com a gente. Vou fazer. Com a Argentina? Hein? Não, pô, o Messi é lá, o Messi é Messi é o top. caralho. Por que guerra com a Argentina? Porque eles ganharam a Copa roubado. Eu quero destruir Buenos Aires, foda-se. Não. Ainda bem que eu não sou presidente do mundo, viu? Hein? Puta que eu pariu, se eu fosse presidente do mundo ia ser um caos do caralho. Deixa eu dar um recadinho aqui, ô meu diretor. Bota aqui na tela aqui, meu Betano, pra gente falar. Porque, ó, tem aqui na descrição, linkzinho pra Betano. Melhor site de aposta que tem. Não tem outro igual. Você vai entrar lá, vai ganhar o dobro nesse link aqui. Na seu primeiro depósito, nós vamos dobrar em 100% o seu primeiro depósito até R$300. Então aproveita que tu não vai ter essa boiada duas vezes não, tá? Aproveita, entra aqui, já faz tua apostinha lá, tem Brasileirão, final de NBA, boxe, UFC, tudo que você imaginar tem lá, tá? Então aproveita ali na Betano e tamo junto. Estávamos na guerra, Sim. passamos pela absolvição do Lula que você considera errada, né? Não é que é errada, ela tinha que ser nula. Tá. Podemos chegar num ponto eleitoral? Onde você quiser, ué. Até que eu fiz essa pergunta pro Brito, vou fazer para você. Tá, mas vamos para outro assunto que eu acho legal. E uma situação, inclusive, que tem a ver e está muito em voga também. E muita gente me pergunta, muita gente... Evandro, o que você acha? Professor, o que você acha? Que é a situação do 8 de janeiro. Que vai ter lá CPI e tal. Atos antidemocráticos. Golpe. E como eu tinha falado com você um pouquinho antes, o que acontece? A gente está gastando as palavras muito fácil. Muito fácil. Amor. O cara conheceu uma mulher com 15 minutos. Te amo, meu amor. É assim. É assim. E golpe. Ah, não, foi um golpe. Golpe de Estado. Tá, o Bolsonaro promulgou uma lei que existe o golpe de Estado. No final do mandato dele, foi promulgada essa lei. Lamentável. Lamentável o que ele fez. Mas o que configura um golpe de Estado? Ah, você ataca um prédio? Invadir um prédio? Peraí, a gente tem que configurar algum crime. Então a gente tem que ver. Existe um crime antevisto na lei, então aquilo poderia ser um golpe de Estado. O presidente estava lá? Não, Estados Unidos. Não, ele estava em Araraquara. Ah, não, o atual, Araçatuba, o Lula. Tá, o Lula estava em São Paulo. Não, o outro não tem nada a ver com isso. O outro estava nos Estados Unidos, whatever. Vamos lá. O presidente estava no local ou não? As pessoas entraram armadas?
fuzil, pistola, tanque de guerra, carro. Não. Então, pelo menos as imagens que eu vi, as que foram É liberadas. pedra, mão. É uma Bandeira arma, do mas Brasil e tal. É arma? Não. Eles estão certos? Não. Errados. Cometeram Acho que crime. ninguém discute isso. Então, cometeram crime. Mas foi golpe de Estado? Não. Não havia consequência nenhuma ali que pudesse ser mantida. Obviamente, aquilo Não, terminaria naquela o noite. Congresso foi invadido. Onde está o erro? Cara, eu fui oficial de dia. Sabe o que é isso? Não. Então, eu fui militar da Força Aérea. Então, tem um determinado dia, na hora que o oficial general, que é o comandante daquela guarnição, ele vai embora, deixa um oficial lá e esse oficial torna-se oficial de dia. Então, ele manda em tudo. Na ausência daquele comandante, você manda em tudo. Então, você manda para D, manda soltar, faz o que você tiver que fazer para manter o seu quartel seguro, para que ninguém invada, ninguém roube, ninguém furte, ninguém entre lá dentro. E a gente está armado. Existe um treinamento e é dado todos os dias para todos os militares que fazem parte daquele serviço de proteção ao quartel. Se isso foi feito num quartel aqui no Rio de Janeiro, no Palácio do Planalto, os militares lá são muito mais graduados do que o Evandro, o militar, que tentei ser o melhor que fui. Mas todo dia pela manhã, pegam todos os soldados, botam lá como é que faz com o armamento, como é que não faz. Tem armeiro que fala como é que faz, como é que não faz. Quais são os procedimentos, qual a norma de procedimento, o que deve fazer, o que não deve fazer, onde são os lugares de crise, onde é que aquilo deve ser mais tratado com mais segurança, aonde é abastecimento de veículo, onde é que é a pista de pouso, o que deve ser feito. Cara, no Palácio do Planalto não tinha isso. Não tinha oficial de dia, não tinha superior de dia. Tinha coronel lá dentro lá. Será que ele foi tão mal instruído assim? Pedisse instrução ao professor Evandro. Eu lá, dava instrução para eles. Tudo errado. E os caras entram desarmados, dão um tiro para cima. Legítima defesa da propriedade, legítima defesa do Palácio do Planalto. Show de bola. A cena é muito ridícula, né? Não, ela é Um monte de ridícula. gente entrando, a polícia do lado, exército, e pode entrar. Não vou dar tiro em você. Não, dá tiro para cima. Pau comendo. É muito esquisito aquilo, né? Então, mas, ou melhor, tá tudo muito estranho. Mas por quê? Nós não temos lei que pune ninguém. Aí cria-se lei e cria-se atribuições a quem efetivamente não tem. Por exemplo, a atribuição do ministro Supremo. Qual é? Está lá descrito na Constituição Federal. Qual a atribuição dele? Ele pode começar um inquérito? Não. Isso está o quê? Atribuição do delegado de polícia. Não poderia ser feito. Quer que dê um caso mais específico para você entender o que eu estou falando? Se eu estiver sendo confuso? Pode? Pode? Então vamos lá. O caso do Roberto Jefferson. Lembra? Da granada? Da granada, tiro. Da porra. Então, ele exagerou. Que animal. Exagerou. É desnecessário. Mas Até vamos hoje lá. eu me lembro até hoje, eu lendo a notícia. É Ele tá brincadeira. gravando, não tá? Ele tá fazendo cara tapa. De repente, aqui, Roberto Jefferson tirou uma granada na polícia. Eu falei, Maurício, obrigado pelo pão de queijo. como é que é? O cara tirou uma granada na polícia. Então, Como assim, cara? o exagero dele tornou-se cômico e do cômico ridículo. Do cômico ridículo. Qualquer um tem o direito a manter a sua propriedade, a sua casa, a sua família, de qualquer forma. Mas não contra a polícia, né? Não, a polícia entrar na sua casa, então o bandido, na hora que a polícia sobe na favela, ele também não teria direito de dar tiro. Ele tem o direito de dar tiro. Não tem, pô. Tem o direito de dar tiro. Eu não quero ser preso. Mas não tem direito. Tem direito. Como é que tem direito de dar tiro? Ele não pode nem ter arma. Não. Você pode ter uma arma dentro da sua casa, você vai ser julgado e processado por aquilo que você tiver errado. Se ele tiver porte de arma e porte daquela arma, se ele deu tiro contra qualquer pessoa, eu não sei se vocês são polícia. Eu não sei se seu carro é fake. Quantas blitz fakes você já ouviu falar que tem aqui no Rio de Janeiro? Aqui é a República do Rio de Janeiro. Defendendo o Roberto Jefferson. Não estou defendendo ninguém. Só estou falando que ele é doido. O que ele fez foi papel de doido. Mas vamos lá. O que gerou aquilo? Eu não quero... Não lembro. Então, ele foi preso, é isso? Não. Ele falou que o ministro Supremo ela era feia, muito feia, que ela era uma bruxa. Ele falou isso da ministra Suprema. Falou. Aí o que é? Isso é uma ação pública condicionada à representação.
De novo, what the fuck is that? Né? Que você tá morando nos Estados Unidos? Tô aqui, pô. Tá aqui. Tá. O que acontece? Então, o que acontece? Isso é uma ação dela, Carmen Lúcia. Ela que tem que se sentir ofendida. Ele não ofendeu o Supremo Tribunal Federal. Ele não ofendeu um ministro do Supremo aposentado, o presidente da República, o deputado não sei da onde. Não. O que ele fez? Ofendeu ela. Ofendeu o quê? A honra dela. Ele tem que ser julgado por isso. Crime comum. Ele é deputado federal? Não. Ex-deputado federal. O que é um ex-deputado federal? Nada. Alguém que exerceu um mandato público e teria foro privilegiado na época que exercia esse poder. Ele não tem mais isso. Então o que esse cara faz? Ele vai lá e ofende essa mulher. É feio? Não deveria ter feito. Mas ele é doido? Ele é doido. Ele é maluco? Ele é maluco. Beleza, mas se ele é maluco, ele é doido, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que ser processado, julgado e condenado sobre aquilo que alguém achou que é crime. Se ela achou que não é crime, acabou. Ela tem que fazer isso. A ação do Ministério Público? Não. A ação é dela. O que ela tem que fazer? Entrar com representação contra ele. Aonde? Na delegacia. De onde? De Levi Gasparian. Então, o delegado Levi Gasparian, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ele vai lá, Roberto Jefferson, vem cá. Você foi lá e falou que uma senhora é feia, que é bruxa, que não sei o quê. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Vamos. Ah, não, mas o Roberto Jefferson estava cumprindo uma ação cautelar. O que é isso? Ele tinha o seu direito restrito em algumas situações. Então ele infringiu uma norma dessa. E por conta disso, não, mas peraí, vamos julgar aquilo, que deu causa àquilo. Não é por conta de outra coisa, não. Julgar sumariamente? Não. Não se pode fazer isso. Não se fala em tanto devido processo legal? A gente escuta tanto isso. Tem que ser o devido processo legal. A gente não pode pré-julgar. O pré-julgamento, pré-julgar é preconceito. Hoje um mundo cheio de mimimi, cheio de preconceito. É perigoso falar determinadas coisas hoje. Mas por quê? Gastaram as palavras muito fácil. Golpe de Estado. Mas o que tinha que acontecer com o Roberto Jefferson, então? Ele teria que ser chamado à delegacia de polícia civil. E não a polícia lá prender ele? Não. Aí o delegado chegava e falou assim, ó... O que não justifica. Não justifica absolutamente nada. Não justifica absolutamente nada. O surto do... Não, ele surtou e tal. Surtou, você acha que fez pensado? Ele gosta de mídia, né? Aí mas essa é uma mídia muito horrorosa, né? Ah, mas, cara, esses políticos são um pouco complicados. Às vezes eles não medem muito esforço para fazer nada. Mas é um cara que estava sendo perseguido. Ele já tinha aparecido já com arma para lá e para cá, falado um monte de besteira. Mas não sou advogado dele, a gente não estava advogando aqui para ninguém. A gente está falando sobre direito. Sim, sim. E explicando direito, entendeu? Então, a atitude dele, totalmente errada. Deve ser condenado, deve ser apurado pela Polícia Civil, deve ser encaminhado ao Ministério Público. Esse Ministério Público vai lá e vai olhar a ação e fala, opa, peraí, tem crime aqui. Juiz. O juiz vai lá. Dizendo que nós estamos vivendo no Brasil com um festival de erros ou não cumprimentos da lei. Então, nós temos tanta lei, que às vezes os caras falam, não, vamos passar por cima disso daqui, a gente já vai para os finalmente. Sim. E não tem ninguém que chame e puxe a orelha dos caras. Não tem. A advocacia hoje ela é uma situação extremamente... Esse papel deveria ser de quem? De uma OAB, por exemplo? Então, a OAB já foi mais forte. A OAB já foi mais forte. O OAB sempre teve um engajamento político em cima disso muito grande. Tinha muito poder. Hoje a gente não sabe como está sendo exercido esse poder. Ela deveria ter um poder de fala muito maior. E demonstrar que nós somos um país de direito e os advogados se colocam numa situação, mas a gente não pode, é o politicamente correto. Não existe politicamente correto, existe o correto e o incorreto. O que falta é o que é maturidade, a instrução que foi dada, não da educação, a instrução que foi dada. A instrução que foi dada para esses caras. Então, melhor, se a pessoa é mal instruída, se a pessoa é mal colocada, e ela chega em um determinado ponto que ela quer o quê? Interesse? Ah, não, eu vou ocupar determinado cargo dentro da sociedade civil para com interesse na vida pública. Por quê? Se houvesse algumas reformas, como se fala tanto em reforma política, é lei. Tem que mudar a lei. Aí o cara fala, vamos mudar uma lei. Ah, vamos mudar a lei que o cara não pode ser político profissional. Qual a sua profissão? Político. Não, político não é profissão. O cara está político.
Está por determinado período. Então ele pode ser por determinado período. A gente não entende. Tem determinadas pessoas que vivem a vida inteira dentro da política. Por quê? Porque ele faz um trabalho legal? Beleza. Mas não, é porque voltamos e retornamos lá atrás. É o voto de cabresto. Uhum. É o voto daquela minoria, da comunidade, determinado local, dos amigos, dos simpatizantes, e o cara vira marca. O político ele não é tratado como uma pessoa que tem boa intenção. Ele vira marca. Então a marca daquele político é legal. Então eu vou para ele, entendeu? Você acha que o STF está cometendo erros, está exagerando, tá... Então Porque eles entraram na cena nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, a gente passou, mais até, né? A gente passou a conhecer o STF, assim, não tem um dia que você abra a capa de qualquer site que não esteja o nome dos ministros do STF. Então, essa popularidade dos ministros supremos, eles deveriam ser as primeiras pessoas incomodadas com a popularidade. Eles não têm que ser popular. Eles têm que estar ali julgando o mais impassível do mundo. Um juiz ele não pode sair do gabinete dele para ver o que está acontecendo ao entorno. Um ministro, muito menos. Ele só pode agir se provocado. E o que é isso de novo? É se alguém entra com uma ação e pede a ele a tutela judicial. E o que é isso? Que ele decida alguma coisa se alguém está infringindo algum direito de alguém ou da coletividade. Ele não pode chegar e falar, opa, peraí, eu vou tomar para mim essa atribuição, por quê? Porque eu sou ministro supremo. Não. E está acontecendo. Muito. Antes da eleição... E então, se não pode, e quem é que vai falar alguma coisa? Senado Federal. E por que não fala? Porque aí é culpa do eleitor. Aí é culpa do eleitor. Você sabe quem você votou em todo mundo, né? Você sabe o nome do seu deputado federal, você sabe o nome... Tem muita gente que não sabe. Aí começa. Eu sei quem eu votei. O que eu vou lá? Todo mundo tem um telefone com a internet. Você vai lá e procura o nome do seu deputado federal e procura o e-mail dele. É público o e-mail. Ah, mesmo. eu não sei. Entra lá na Câmara. Procura lá, lá Câmara tem e-mail, Federal. Telefone de todo mundo. Tá e-mail, telefone. Manda e-mail pro cara. Eu ligo, não atende, não preciso ligar. Manda tem e-mail. Rede social dele, cobra. Tem rede social, cobra ele. Deputado, eu quero que o senhor tome uma atitude contra isso. Mas não é um, não. É todo mundo que votou. Eu vou cobrar meu deputado federal, eu vou cobrar meu senador, eu vou cobrar meu governador. E o que aconteceria no Brasil, legalmente, se por um acaso um grupo de senadores entrasse aí com alguma, eu não sei como seria isso juridicamente, contra algumas pessoas do Supremo, ou o Supremo inteiro, sei lá eu. Como é que isso seria visto? Como é que seria o trâmite disso? O Brasil para juridicamente? Não, absolutamente. Ué, tiraram uma presidente da República e o Brasil continua andando. Mas aí você vai mexer no Supremo, eles continuam julgando? Quem vai ficar julgando? Os que ficarem? Os que ficarem. Nós temos 11, hoje nós estamos com 10, né? Porque um se aposentou. E vai entrar agora um indicado pelo presidente da República. Continua. Aqueles processos dele não ficam em suspenso, são redistribuídos para outros juízes. E não é o cara, não é o juiz A, B ou C. Ele tem uma gama de juízes que trabalham com ele. Não é aquele cara que... É ele que faz todas aquelas sentenças, não. Ele não tem condição de fazer a quantidade de processos que estão no Supremo, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Então a reforma no Brasil, vamos mudar o Brasil, tem que mudar tudo. Começando com a revogação de uma quantidade de leis absurdas e completamente desnecessárias. E as que existem, renovadas. Vamos readequá-la. Como é que faz? Chama lá o deputado federal. Deputado, vamos mudar a lei. Aquelas pessoas que perderam filhos, filhas, tiveram filhas violadas, tiveram filhas que sofreram estupro. Esses caras têm que chegar e mandar pro deputado dele. Deputado, eu quero que mude a lei, eu quero que esse cara seja punido. E o que é? É na hora de... Foi pra delegacia? Acompanha o inquérito que está sendo conduzido. Fica sabendo o nome do promotor de justiça. Ah, não vou falar com o promotor de justiça, por quê? Porque ele é... Não! Ele é promotor de justiça, você paga ele. Dentro dos seus impostos, você que paga ele. Me explica uma lógica sobre instituições que eu perguntei pro Bretas, quero perguntar para você também. Diga lá. Eu fiquei muito confuso quando começou essa coisa, a gente até parou de gravar o Cara Tapa aqui durante um período, porque começou a censurar geral, sim, todo mundo de direita. Então eu já percebi que ali tinha um viés político naquela censura. Eu falei, bom, eu não sou um cara de esquerda,
não sou um radical de direita, mas também não sou um cara de esquerda, então não vou me meter aqui, porque Sim. não tô afim de perder meu canal por causa de uma canetada, Sim. né? E eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Até convidei o Alexandre de Moraes para vir aqui, mandei e-mail, convidei, porque eu queria muito entender o que pode, o que não pode. Não tive resposta, mas enfim. Nem teria. Sei lá. Nem Mas- se viesse, você teria. Bom, aí não sei, mas eu adoraria entrevistar ele Também. para entender. Também. E aí começou um papo de que, olha, não, porque isso aqui não pode porque ataca a instituição, porque isso aqui não pode porque ataca a instituição, porque isso aqui não pode porque ataca a instituição. Eu falei, tá, então temos um problema que assim, não pode atacar a instituição, é isso. Tá bom. Se eu duvidar do resultado da eleição, ataca a instituição. Não. Não, mas pra eles é. Não é, pô. Então, mas tá sendo. Mas não é. Aí a minha pergunta é, então tudo isso foi colocado sensivelmente como ataque à instituição. Qualquer coisinha era um ataque à instituição. Sim. Aí o presidente eleito Uhum. sobe lá no palanque, Sim. já eleito, Sim. e fala na cara de todo mundo o seguinte, Uhum. ó, a Dilma sofreu um golpe, instituição, Câmara de Deputados. Não, Câmara de Deputado e o Supremo também. Porque Minha- foi presidido por Lewandowski. Minha prisão que foi se uma prisão política. O STF prendeu ele. O STF concordou com a prisão dele. Sim, ele está indo contra Instituição. todo mundo. Não, contra a primeira, a segunda, a terceira instância e a instância que não existe, que é o STF. Aí o Moro recebe um aviso da Polícia Federal que estavam tentando matar ele. E ele vai lá e diz que é mentira da Polícia Federal. Não, É ele uma armação falou do ainda, Moro. e dia antes ou dias antes, ele falou. Aqui pode falar palavrão, né? Pode. Então, aqui ele falou que ia fuder o Moro. Isso não é ataque à instituição? Lógico que é. Então me explica o que está acontecendo, porque eu não sei mais o que é ataque à instituição. Então, porque- cara, mas aí o que tá faltando? Em quem a gente votou? Mandar e-mail pros caras. Nós estamos dando caminho aqui. É pra cá que olha, né? Nós estamos dando o caminho aqui. Vai lá e fala. Manda lá um e-mail lá. Todo mundo que fica aí jogando Candy Crush aí no telefone, para um segundinho. Para um segundinho, dá uma pausa no vídeo e vai lá e manda. Deputado tal, eu votei em você. Se um mandar, cara, deixa lá que vai cair no spam. Lota a caixa do cara. Ele vai ter que se mexer. Tem muita gente que quer se mexer. Ah, tem lobby dentro do Congresso? Lógico que tem. Tem lobby dentro do Senado? Lógico que tem. Mas agora, aqueles ficarem incomodados, por quê? Porque ele sabe que o cara teve lá 40, 50 mil votos. Se ele recebe 10 mil e-mails falando para ele ter uma atitude, você acha que ele não vai ficar com medo de perder o emprego dele daqui a 2 anos, 3 anos? Ele fala, opa, vou perder 10 mil votos. Vou perder 15 mil votos. Vou perder 20 mil votos. Isso aí tira a eleição do cara. Tira a eleição do cara. Se ele entrou lá com 50, 60 mil e a margem... Na verdade, que o brasileiro tá cagando, né? meu? A gente já entrou no automático de, Mas, foda-se, daqui nunca vai tem dar que certo, sair né? desse automático, cara. Foda. A gente tem que sair do automático. Eu vi uma declaração do presidente da República falando que o lugar bom que deu certo na América Latina foi Cuba. Esses dias ele assiste, você que é o cara do futebol, eu não sou o cara do futebol, eu sou do cara da Fórmula 1, de NASCAR, dessas coisas. Fórmula 1 também, eu sou aqui, ó, meu wallpaper. É, Sou Ferrari, pô. eu também sou ferrarista. Tamo fudido. Então, muito ano ainda pra perder. Meu Deus do Com céu. 10 anos de Nossa Mercedes, Senhora. agora mais 20 de Red Bull. Sério. Daqui a pouquinho Aston Martin passa, que difícil, tá contra tá difícil. punk. Mas tá bom, né? E quando era o Schumacher também, eu não gostava. Eu sou ferrarista, mas não gostava do Schumacher. Por quê? Ah, eu não gostava dele. Ih, acabou a entrevista, gente. Um Acabou, grande abraço aqui. Que isso? Como é que você vai falar mal Que do é Schumacher? isso, cara? aqui? Não, vou te falar um negócio, eu não gostava dele. É muito antipático. Que antipático, Muito cara. antipático, não gostava dele. E outra coisa. Tu conheceu ele? Não. Foi no cinema com ele? Não. Tomou café com ele? Não. Como é que tu sabe se ele é antipático? Ah, ele era antipático. Era não, ainda tá vivo ainda. Eu não gosto do Vettel. Hein? Eu não gosto do Vettel. Skatista, gente boa. Acho ele um babaca, o Não Vettel. é nada. Eu Alemão gosto é do assim. Charlinho. É, eu também gosto Charlinho dele. eu gosto. E eu vou te falar um negócio, o Nelson Piquet é melhor do que o Senna. Eita. Agora é mais, esse vai ter outra. Muito melhor. Muito melhor. Anos-luz. Anos-luz. O Senna, pô, tadinho, né? Morreu, aí tem que Agredir virar um o Senna. entrevistado é um ataque à Não é instituição? nada, cara. Que ataque à instituição que é, pô? Nelson Piquet era muito melhor. Muito melhor do que o Senna. Come pão de queijo que com a boca cheia você não fala uma merda. Né? Come pãozinho de queijo. Mas vamos voltar às instituições aí. Você me perguntou, eu acabei não respondendo. Mas o Piquet é melhor do que o Senna. Puta que pariu. É, cara, é muito melhor. É melhor que você É soube. muito melhor. Ah, vai. Nelson Piquet, top de linha. Pergunta o quê? Ué, acabou de falar tudo isso, pô. Tava onde? O Maurício voltou pro estúdio. O Maurício não tava É. aqui. Aí ele voltou e falou: pergunta pra ele da guerra da Ucrânia. Eu falei: caralho, estamos falando aqui da porra da guerra. falamos Aí, já. 15 minutos ele foi mal.
Tranquilo. Tava onde, ô Manja Balão? Não, devia estar fazendo café. Ele foi preparar o creminho do seu café. Verdade, Ele é assim. Cremezinho batido. Cara, eu quero deixar uma grande margem para que tudo isso seja discutido no seu podcast, no seu canal, que eu sei que é isso que vai acontecer lá e tal. Então Também. tô perguntando superficialmente algumas coisas aqui. Sim. O que eu tô entendendo você me dizer Hum. é que nós estamos vivendo um cenário jurídico irresponsável, de um monte de coisas que não estão Completamente. dentro da lei, que tá tudo errado. O tudo errado é aquele negócio. Tá, ok, tem uma parte errada. O generalizar é extremamente complicado hoje, ainda mais com o pessoal cheio Você de é mimimi. bolsonarista? Se eu sou Bolsonaro, eu votei nele, não votaria no PT, nunca, jamais, em tempo algum, nunca votei no PT. Não, você não é bolsonarista, você não votaria no PT porque ele era outra opção, é isso? Não tinha. Nas prateleiras que tinham para escolha, ele era a melhor escolha, sem dúvida nenhuma. Indubitavelmente. E assim, falando no juridiquês, Sim. o Bolsonaro cometeu muitos erros, ou crimes, sei lá, enquanto presidente nas suas falas, atos e etc., ou a imprensa tá procurando pelo em ovo até achar? Não vai achar pelo em ovo. O negócio é o seguinte, sabe o que faltou ao Bolsonaro? O ministro vai dar merda. Já ouviu falar isso? Não. Então, o ministro vai dar merda. É o cara que acordava com ele, 6 horas da manhã, acordou o presidente, ele acordou, acabou de escovar o dente, vem cá, presidente, conversar com você. O que é? Né? Que jeitão dele, né? O que é? O que você quer? O negócio é o seguinte, o senhor vai lá pra cercadinho lá falar um monte de besteira? Vou! Como todo dia. Então, peraí. O que você vai falar? Ah, não, porque aquela emissora, ela é isso, aquela é aquilo outro, aquilo não sei o que lá. Não, você não vai falar isso. Você vai falar desse jeito. Parte da imprensa especializada vem me perseguindo. Falou uma coisa, bateu em quem tinha que bater, e a pessoa que bateu sabe que apanhou. Aí ele vai chegar lá, o jeito dele lá, ah, não, porque se tomar vacina vira jacaré. Aí vai lá, manchete do jornal. O problema do brasileiro é que o nego lê só manchete, cara. É porque ele não falou isso, né? Ele falou Não que falou se isso. acontecer a responsabilidade... Caramba! Ele E hoje está se mostrando aí alguns estudos e lugares aí do mundo estão falando que se tomar vira jacaré mesmo. Entendeu? A maldade da imprensa com a manchete é muito grande, né, cara? Então, Você mas vê- a manchete, o problema da manchete, sabe qual que é, Rica? E, muito objetivamente, lamentavelmente, o brasileiro não tem cultura Uhum, e nem hábito de leitura. uhum. Então, o cara vai lá, abre e olha, resumo da noite. Resumo da noite, o que é? Cerveja, a picanha que tem 122, 123 dias que não chegou, e isso é pra ele. Não, embaixo do resumo da noite tem um monte de coisa, um monte de ações que eu deveria ter feito e ainda não fiz. Mas eu não as li. Com aquilo que eu acho que eu sei, eu começo a criar uma narrativa. Isso é fake news? Não. Isso é propagação de uma coisa que não existe. Que é da minha cabeça. Fake news. Isso é imbecilidade. O cara que lê uma manchete do jornal e ele propaga isso, leia o conteúdo. E a preguiça, né? Aí a preguiça. Mas a preguiça, ele não tem de abrir e falar besteira. E tu vê como é que ele acabou de me mostrar aqui antes da gente começar. Ele me mostrou que falou assim: ó, tá rodando aqui uma notícia falsa de que você teria dito que o Botafogo vai receber hoje um helicóptero à noite com um reforço. Eu falei, Reforço o quê? Policial? Jogador. Aí eu falei, que vai receber um helicóptero. Eu falei assim, Aí eu Mas vi o aqui no helicóptero vai jogar? Não, eu vim aqui no story e falei, gente, eu não falei nada e tal. Mas você vê assim, pelo jeito que tá rodando, né? Ninguém teve a curiosidade de falar, deixa eu ir lá no do Rica ver se ele falou isso mesmo. Ninguém teve a curiosidade. Rodou, mas ninguém teve a curiosidade de ver se eu falei. Mas não é curiosidade, cara. É a falta de responsabilidade com aquilo que você pega. Entendeu? Com aquilo que você pega. Lamentavelmente. Agora, se houvesse uma punição, mas já tem. Ah, não, precisamos da lei da fake news. Não precisa de lei nenhuma. Você caluniou alguém? Você injuriou alguém? Você difamou alguém? Já tá lá no Código Penal. Agora, me esclarece uma última coisa aqui em relação a essas É pergunta ou coisas consulta? da fake news. Pergunta porque consulta você cobra. É verdade. Eu vi na capa da Globo, que é um site jornalístico sério, Na capa do Globo. Globo.com, Uhum. a notícia de que, o Evandro jogou uma bala Juquinha na cabeça do Maurício. É mentira, Sim. mas tá na capa da Globo. Sim. Eu vou lá e compartilho. Falo, nossa, gente, que absurdo que o Evandro fez. Sim. Quem comentou fake news fui eu? Foi a Globo. Não, a Globo, pô. Porque você compartilhar uma notícia que você também foi enganado, você é vítima, né? Lógico que você é. Não, você... Ah, não, você é copartícipe. Não, nós você- temos que ter uma sociedade de investigadores e policiais. Não, absolutamente não. Isso é que tem que ser, isso é que tem que ficar muito bem claro, entendeu? Você tem que identificar o crime e a conduta criminosa. Qual o grande absurdo que teve no dia 8 de janeiro no Brasil? Pegaram lá 1.000 e tantas pessoas, jogaram dentro
do ginásio lá e fala, tá todo mundo preso aqui e nós vamos prender. Existe um procedimento que a lei trata, que em 24 horas você tem que ter uma audiência de custódia que eles são presos em flagrante. Auto-prisão é flagrante. Em 24 horas de você preso. Então eu fui preso 16 horas. Até 16 horas do outro dia você tem que estar à presença de um juiz, onde ele vai falar qual a sua conduta criminosa, qual o crime que você cometeu e por que você vai ser julgado. E dali, dependendo da sua situação, você continua sendo preso preventivamente, depois vão ser privados de determinadas coisas, ou uma ação cautelar contra você, botar uma tornozeleira eletrônica, falar que você não pode entrar no bar 10 horas da noite, essas besteiradas todas. Ou senão, você é uma ameaça à instituição República do Brasil. O que uma véia, com todo respeito, de 70 anos, com uma bandeira amarrada nas costas, ela vai derrubar um país? Qual o risco que essa mulher traz? Nenhum. Ela continua presa. E foram feitos a bater lá. Presa até hoje? Até hoje, tem 200 e tantos presos. Tem 200 e tantos presos ainda. 200 e tantos presos. Mas inclusive os que estavam fazendo coisa normal, que estavam só se manifestando, porque eles pegaram um bolo, né? Não dava pra pegar um por um. Inclusive, dava pra pegar porque tinha câmera. Não, eu também acho, mas inclusive essas pessoas que foram... São identificadas. Cara, o meu condomínio, você passa lá, prédios, muitos prédios. A gente não tá falando da realidade do Brasil inteiro, não, mas a gente tá falando da realidade de Rio de Janeiro. Muitos prédios você vai hoje no Rio de Janeiro, se você já lá passou uma vez lá, você passa, não tem que botar dedo, não tem que botar a mão, não tem que botar nada. Identifica o seu rosto você andando. Ônibus no meu condomínio é assim. Ônibus no seu condomínio. Então, ou melhor, você acha... seu rosto é fácil, pô. É pelo tamanho. Mas, agora, você achar que o lugar que deve ser e ter os melhores equipamentos de inteligência... Eu trabalhei dentro da Força Aérea, em seção de investigação e justiça. Você tem equipamentos no Brasil, embarcados de tecnologia, absurdamente grandes. A inteligência e outra. Esse ano já começou. Daqui a 2, 3 anos você não vai fazer imposto de renda mais. Nunca mais na tua vida. Por quê? Porque tudo que você faz está linkado no seu CPF. Vai chegar lá, vai chegar uma cartinha, vai chegar um e-mail para você, um SMS, ó, você tem que pagar até dia tal, o DARF tal. Você vai lá, vai recolher. Os Estados Unidos é tão organizado nessas coisas que um amigo meu pagou os impostos dele durante o ano e tal. Quando eu cheguei, ele mora lá, né? E aí quando você vai morar num país diferente, você fica meio assustado, né? Você não sabe como é que é a banda. Você ouve falar, mas você não viveu aqui. Sim. Tudo pra nós que nós vivemos a vida inteira aqui é absolutamente comum, dia a dia. Mas quando você chega, você toma um, né? E aí ele tava me contando que ele pagou os impostos dele e tal, não sei o que. Um dia ele recebeu uma porra de uma carta do governo americano. Ele falou, fodeu. Fiz merda, porra, não colhi imposto. Vou perder o meu... Já deu tudo aquilo na cabeça Sim. do brasileiro, né? Aí disse que ele abriu o negócio, tava dizendo o seguinte... O que ele pensava é, ou vou pra Guantánamo, ou não, vou pegar fudeu. Aí dizia pra ele o seguinte, a cara, ele falou assim, senhor, muito obrigado por pagar em dia os seus impostos, portanto, mas o senhor pagou alguns um pouco mais. Então nós estamos devolvendo pro senhor aqui esse dinheiro e tal, nesse valor Nossa, e tal. que vontade de enfiar debaixo da mesa e sair correndo latino, né? Então a gente não vai chegar nesse ponto aí. Não, entendeu? claro que não. Se a gente pagar mais, alguém leva. Não, já leva até o que você tá de eles sacanagem. estão criando imposto daqui não tinha. Mas é isso. O problema do Brasil é que a gente viu um tipo de administração que era tentar enxugar e fazer com que a empresa desse lucro. O que o país não tem que ser. O país não tem que ser gestor de absolutamente nada. Ele tem que ser um órgão regulador daquilo que é feito. Quem está ganhando dinheiro? A empresa automobilística, a indústria automobilística. Como é que eu posso fazer para incentivá-lo? Alguém tem alguma ideia? O Evandro tem uma ideia boa. Como é que o Evandro pode chegar com essa ideia boa? Manda para o deputado que ele votou. Eu tenho uma ideia lá de um projeto. Manda para o seu deputado. Se ele não te responder, manda de novo. E se ele não te responder? Manda de novo. Manda ele tomar no cu. Manda de novo. É assim que a gente tem que fazer. Sim. Agora, eu votei no cara e vou esperar que o cara resolva. O que é o mandato de um político? No juridiquês, você tem advogado. Para ela te defender, o que você assinou para ela? Uma procuração. Uma procuração. O que é procuração? Um instrumento de mandato. O mandato é você dar uma procuração para o cara te representar. Então, ele representa e faz por você aquilo que você quer. Sim. Só que ali está determinado. Para qual processo, para qual procedimento. Para o seu deputado, para o seu senador, para o seu governador, para o seu vereador, para o seu prefeito, ele é meio que um cheque em branco. Você tem que cobrar. Sim. Olha só, você me representa para fazer isso, isso e isso. Eu quero que você faça isso e isso. Não tem como fazer porque você quer que você faça tudo para você. Não, eu estou fazendo porque
na minha comunidade, não pode falar favela agora, né? Na favela onde é que eu moro, por que não pode falar? Não pode falar mais nada. Então, não pode fazer mais nada. Por quê? Por que não pode? Tá errado. Eu também acho, cara, as pessoas são um bando de frouxo. Entendeu? Não, mas é mimizento mas as pessoas demais. têm medo. Eu não vou porque não sei o quê. Porra, irmão, cara, se todo mundo que acha que é mimimi continuar fazendo, eles vão parar, porque eles não têm força pra fazer isso. É um grupinho desse tamanho. Só que a gente se borra de medo desses caras. Fala, meu irmão, desculpa, eu não faço nada errado, não tô fazendo mal pra ninguém. Não sei o quê. Então vai se fuder que eu não sou criminoso, eu não tenho que ficar com o pé atrás, eu não tenho que pisar em ovos. Regime democrático é o regime da maioria. Sim. E a maioria é o seguinte, não é 50% mais um. A maioria que quer. Se são 10 pessoas, cada uma quer uma coisa, e eu e você chegamos e falamos, quer saber o negócio? Vamos pintar as ruas tudo de azul. Nós somos a maioria. Porque as 8 pessoas não conseguiram se ajeitar num pensamento normal e a gente vai fazer o que a gente quiser. Nós somos a maioria sendo 20%. Então o que acontece? Se organizem, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto gente que mora junto, aqueles que têm o mesmo pensamento, e vamos pedir aquilo que os nossos representantes, a quem a gente deu um instrumento de mandato para eles, uma procuração em branco, para que eles façam uma coisa que a gente quer, faça o que a gente quer. Sim. Voltando àquela brincadeira, só para... Jogou foda-se já pra te falar a verdade. Então, só voltando àquela situação lá. Aquele cara de 40 anos, que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa aqui, aquele cara de 40 anos, ele viveria mais quantos anos hoje? Vamos lá olhar no nosso índice de desenvolvimento lá, quanto é a idade média do brasileiro hoje. Vamos colocar que ela seja de 80 anos hoje. Deve estar por volta de 75, 76, 77 anos. Vamos colocar 80. Ele teria mais 40 anos de vida. Qual seria a pena base desse cara de 17 anos e 10 meses que matou esse cara? 40 anos de cadeia. Não é melhor a pena de morte aí? Não, cara. Porque 40 anos na cadeia... A pena de morte o cara esquece. Ele morreu lá, ele esquece. Mas eu prefiro que ele esqueça e não faz mal do que eu ficar pagando ele lá na cadeia. Mas o exemplo do cara ficar 40 anos preso, 50 anos preso, 60 anos preso, 80 anos preso, se ele matou uma criança, quantos anos vai ficar? 80 anos a pena base. Que o preso trabalhasse. Então, eu queria que o preso chegasse e falasse, meu irmão, vem cá, tu tem dinheiro pra se sustentar aqui, custa X por dia. Não tem, tu vai trabalhar. Cara, não vou trabalhar, então é pena de morte. Porque ninguém vai te sustentar. Não, a gente Sou radical, foda-se. Então, mas esse radicalismo não vai. A gente tem que colocar... bandido. Então, não, a gente tem que colocar uma coisa institucionalizada dentro do regramento jurídico. Isso daí é uma coisa que pode acontecer? Sim. Porque ele vai tomar punição e o outro cara que vai chegar com a arma pra tomar o celular do cara fala, putz, grilo, se eu matar esse cara aqui, eu vou ficar 40 anos preso. Eu não vou. Eu vou tentar tomar no tapa com ele. Hoje em dia... cara tapa. Hoje em dia o criminoso olha e fala assim, pô, o que acontece se eu cometer um crime? Eu posso ser preso? Posso. Ou, de repente, virar presidente. Uau. Minha diretoria... Que vontade de chorar. Depois dessa tem vontade de chorar. Essa é a nossa vida. Eu vou deixar o resto pro Entendi Direito, que é o seu programa, que tá o link aqui embaixo na descrição, pra vocês acessarem o canal dele. Eu sei que vocês já gostaram dele, que agora vocês vão tudo pro canal dele. Não me abandonem, tá? A gente vai ter que... Por favor, não vai me abandonar, porque, pô... Já posso adiantar uma coisa aqui já? Por favor. Então, o primeiro entrevistado do Entendi Direito será o ilustríssimo Rica Perrone. Puta que eu pariu. É um cara que sabe muito de direito. Não, tem muitas dúvidas boas. Eu vou para responder. Tenho muitas dúvidas. Então. Meu parceiro, sucesso para você. Para nós. Boa sorte. Deus te abençoe. Diretoria, se inscreve no canal. Estúdio Centro. Eu até esqueci de falar do Estúdio Centro, que eu tô no outro aqui. Hoje esqueci de falar. Estúdio Centro. Beijo, Maurício. Te amo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Redes sociais. Larissa tá de férias? Nada funciona sem a Larissa aqui, não tem condição, gente. Hashtag volta Larissa, tá? Oi? Vira membro. Que mais? E mande nudes pra @calvoso no Instagram, que ele gosta muito. Masculinos, nudes masculinos, tá? Abraço, tchau! E aí?